Boa noite a todos e a todas, né? A gente começa com essa canção, que na verdade está aí na voz de Elis Regina, mas foi, salvo engano, o tema de o samba enredo da Imperatriz, foi Império Serrano, eu acho, que foi campeão carioca, né? Isso há muito tempo, acho que na década de 40 ou 50, não estou certo não, mas é uma canção muito antiga, na verdade, e que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, nosso Tiradentes. E por que eu escolhi essa música? Porque a gente vai falar sobre o período do Brasil imperial, né? O direito sob a égide dos imperadores brasileiros e a independência do Brasil, ela foi antecedida de algumas tentativas mal sucedidas de romper o vínculo do Brasil com Portugal, né? Ou pelo menos de fazer com que algumas caixas, alguns setores da sociedade brasileira que eram esquecidas ou que eram alijados de qualquer reconhecimento, pudessem fazer ver os seus anseios. E nesse cadinho de informações, né, de acontecimentos, é que a gente vai apurar o que é que a gente pode colher de legado do Império Brasileiro para o direito, certo? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui exatamente, certo? Então, vou começar aqui a apresentação justamente com essa figura, a coroação, essa pintura que mostra justamente a coroação de nosso primeiro imperador, que vejam, inclusive, ele não... Nem o título foi modesto, né? Porque em vez de se dizer apenas rei, ele era imperador, porque a extensão de terra também era tão grande, né, do país, que era como se fosse verdadeiro império. Eu li Armas, Germes e Aço, né, de Jared Diamond, no ano passado, e descobri, aí fiquei tentado em jogar Civilization. Eu jogava Civilization desde as formas para o PC, né? E aí descobri que Civilization tinha no PlayStation 4 e não resisti. Foram dias, assim, eu estava de férias, foi uma coisa, assim, viciante mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das possibilidades de civilização é a civilização brasileira, que era governada pelo imperador Pedro de Alcântara, né? Então, vejam como o Pedro era famoso, né? E tinha algumas características que eram próprias mesmo do nosso povo, certo? O que a gente vai falar, pessoal, basicamente aqui do direito nesse período imperial que vai durar quase um século, né? Então, a gente tem a independência ali na segunda década do século XIX, né? Na terceira década, na verdade, do século XIX, e uma independência meio estranha, porque o príncipe herdeiro do rei de Portugal, de que a gente era colônia, assume o governo aqui, né? E, obviamente, não se desvincula desse vínculo afetivo com o seu pai, que voltou para Portugal, assumir o trono. Tanto é assim que o próprio Pedro, nosso Pedro I, vai voltar para Portugal, assumir o trono português como Pedro IV. Então, vocês podem até, quando vocês estiverem lá por Lisboa, vocês vão ver uma coluna enorme lá no centro, né? Acho que ali perto da Alfama, e lá está uma estátua que tem um rosto bem ser de Dom Pedro I. E está lá, Pedro IV. Só que é o Pedro IV deles, né? O nosso começou justamente com esse Pedro. Professor, Pois não? desculpa atrapalhar. Pois Você não? poderia fazer o sorteio logo agora do grupo?
para Para saber quem vai vocês já se perguntar. prepararem, né? Certo. Obrigado. Eu recebi aqui, ó, a relação, né? Temos 6 integrantes. Então, vamos lá para o nosso sorteador. Alguém tem preferência para ser sorteado? Vou deixar de... Pronto, já está decidido. Ciro Dutra Ferreira. Show. Pronto, beleza. Daqui a pouco, no finalzinho da aula, eu dou a palavra. Assim. Então, a gente teve essa independência meio estranha, né? A gente falou aqui de Tiradentes, a independência prevista ou sonhada pelos Inconfidentes também não era de construção de uma república em todo o Brasil, né? Eles estavam muito mais interessados em fazer um destaque da província de Minas do resto do país, né? Então, e é bem interessante, porque o Brasil vai se tornar independente e, ao contrário das outras nações da América do Sul, ele vai assumir a forma monárquica, né? A forma monárquica de governo, diferentemente dos outros países que terminaram buscando a república como sua forma de governo inicial, certo? Isso vai fazer toda a diferença. Tem uma justificativa histórica, que é esse vínculo entre aquele que proclamou a independência e a ex-metrópole, né? Mas tem também aquilo que dá uma distinção, né, o que torna o Brasil diferente das outras nações, inclusive repercutindo no próprio direito, como a gente vai ver, certo? Uma primeira coisa que a gente precisa observar, pessoal, é justamente diante dessas circunstâncias em que o rei de Portugal, aliás, o príncipe regente, o príncipe herdeiro, assume o reinado, assume o império aqui, né? Proclama a independência, assume o império, depois ele é convocado, é compelido a voltar a Portugal, assumir o trono lá, e aí o que ele faz? Deixa o seu filho adolescente, para assumir o poder. Obviamente, isso deixa uma instabilidade no país que terminou fazendo por eclodir vários movimentos populares, né, para reivindicar reconhecimento, respeito, independência de determinadas regiões. E eu queria destacar aqui para vocês esses 3 movimentos que talvez sejam um pouco conhecidos, não é verdade? Ou sejam menos conhecidos. A gente tem, por exemplo, uma visibilidade maior a Guerra de Canudos, né, o mesmo os Farroupilhas, mas, por alguma razão, tanto a balaiada como a cabanagem e também a sabinada, vocês devem se lembrar na época de ensino médio, lá, o ensino fundamental, alguma coisa a respeito. E aí vocês se lembram de alguma coisa assim específica em relação a essas rebeliões? Onde ocorreram? Quem foi que participou delas? Eu sei que uma foi em Pernambuco e a outra... Eu acho que Teve foi a Sabinada, teve um cara chamado Sabino que foi... Isso, exatamente. a cabanagem, acho que foi a cabanagem de Paraná, eu acho, a balaiada. Eu sei que foram todos muito bem massacrados, muito bem no caso, no sentido que foram exemplarmente massacrados. Exato. E eram mais de ordem popular. Não começava de cima, entendeu? Era de ordem popular. Eu acho que por isso que foi apagado e abafado da história, e eu acho que é predominantemente na região nordeste. Exatamente. Quando a gente fala a Sabinada, por exemplo, né?
a gente vai observar, a sabinada ocorreu a partir de reivindicações de escravos, de pequenos comerciantes da Bahia, né, que não toleravam haver escravidão aqui ainda, né, quando na maior parte das ditas nações civilizadas essa prática não era mais tolerada. E vocês vão ver presenças de nativos ou de pessoas de menor poder aquisitivo em todas essas revoluções, né? Por exemplo, a cabonagem que aconteceu no Pará, no estado, na província do Grão-Pará, né, que abrangia Pará, Amazonas, os estados ali do norte, Amapá e tal, ela contava com nativos indígenas também nas suas reivindicações e, como vocês disseram, foram todos movimentos populares e que foram exemplarmente dizimados, certo? Então, a gente vai ter isso de uma forma muito presente, né? Então, e outra observação importante, a gente tem a cabanagem lá no Pará, né, na província do Grão-Pará, mas, por exemplo, a balaiada foi no Maranhão, a sabinada foi na Bahia, né? A gente também teve a Confederação do Equador. Assim, vejam que o Nordeste, ele assume uma posição de crítica, de reivindicação, né, em relação a esse poder central do imperador. Por quê, pessoal? Porque, basicamente, os olhos do imperador, né, eles se destinavam aonde ele habitava. Então, ele estava ali na Guanabara, era ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, São Vicente, as províncias que eram suas queridinhas, né? Ou mesmo até chegando ao Rio Grande do Sul, em que também floresceu uma revolta contra esse poder. Mas vejam que o Nordeste era esquecido, como foi, inclusive, durante a República, por parte de vários governos, certo? Então, isso justifica esse cuidado do poder central em procurar munir o Estado de instituições fortes. Então, a repressão foi, como vocês falaram, né, exemplar, foi drástica, a ponto de a gente não ter grandes louvores, né, àqueles que estiveram à frente dessas rebeliões, certo? Professor? Tem lógica. Fui eu que levantei a mão. Pois não. Tem lógica, porque a capital do Brasil era em Salvador, e foi transferida para o Rio de Janeiro. E aí a colonização começou pelo Nordeste. Aí, então, o que era antes as capitanias hereditárias, né? Todo o polo econômico foi todo transferido e realmente ficaram a... Pois é. Né? Então, eu acho que tem lógica isso. Deles estarem abandonados e estarem revoltados também. E outra, vejam que os movimentos de libertação de escravos foi mais forte nesses movimentos em que a escravidão não era tida como tão crucial no desenvolvimento econômico das regiões, né? A gente vê aqui, minha família é do interior, né? Meu pai é de São João do Sabugi e assim, gosta dessas coisas e tal. Eu quando criança já visitava com eles algumas fazendas, alguns sítios, né? E muito pouco, eu vi uma fazenda, alguns grilhões de escravos, porque só quem tinha muito dinheiro é quem tinha escravo na região de Seridóia, a região que se notabilizou no passado pela pecuária, pela cultura algodoeira forte, né? Mas mesmo assim não havia tantos escravos, certo? Ele que estuda inventários, né, esses registros
mais notariais, a gente vê pouquíssimos inventários discriminando escravos para os herdeiros, né? Então, assim, não era tão essencial, certo? Quanto, por exemplo, na mineração, quanto, por exemplo, na própria exploração pecuária também, lá dos estados do Sudeste, hoje do Sudeste brasileiro, certo? Deixa eu ver, alguém levantou a mão aqui. Pois não, Arthur. Isso também, tipo, também na minha visão, é muito relacionado ao processo da criação da identidade do país que o país tinha, entre aspas, né, recém começado, porque a gente era um anexo de Portugal. Então, na busca de uma identidade, esses povos queriam legitimar sua cultura, seus hábitos. Então, houve uma grande repressão da coroa portuguesa em aceitar que o brasileiro também seria o africano, o indígena. Eu lembro quando eu era do ensino médio, eu participei da Olimpíada de História e eles mostraram um documento de como o Império ele tentou, até na culinária, ele tentou criar documentos em que fosse eurocêntrico a nossa culinária. Então, tipo, os livros de culinária que surgiram naquela época, eles foram a pedidos do Império para que se fosse uma culinária brasileira. Era o primeiro livro de culinária brasileira, mas era um livro de culinária europeu, mas com o nome de brasileiro. Perfeito. Identidade. Exatamente. Existe um especial que eu acho que eu não encontrei mais no YouTube, que foi feito passava na Band, passou na Band, e estava lá no YouTube, mas eu não encontrei mais, que era Uma Vez na História, uma coisa assim, que era apresentado por Dan Stubach e Lilian Schwartz, aquela historiadora muito festejada, né, que tem livros excepcionais, como Brasil, uma biografia, né, nem preto nem branco, muito pelo contrário. Então, é uma historiadora muito crítica, inclusive da situação atual pelo qual o Brasil passa, e eles, assim, tinham como se fossem umas esquetes bem-humoradas e passavam pelos cantos históricos. Então, é muito interessante. Se vocês tiverem acesso ainda, se ainda estiver no YouTube, eu não encontrei mais. Os links que eu tinha saíram, então, enfim, eu não consegui mais encontrar. Mas mostravam justamente como é que quando a corte portuguesa veio, ainda antes da independência, né, a corte portuguesa veio e se instalou aqui, na casa dos brasileiros, importaram muitas coisas que aqui não tinha nenhuma serventia, né? Então, por exemplo, mostrava que os ferros das botas de esqui, que obviamente eles não iam esquiar aqui na neve, né, no gelo, eram utilizados como o puxador de porta, né? Colocava lá na porta e servia como puxador de porta, para vocês terem uma ideia. Então, assim, são várias coisas. As próprias perucas, né, não faziam o menor sentido. Houve uma crise de piolho na viagem, tiveram que raspar a cabeça, para vocês terem uma ideia. Bom, isso interessante, você falou da coroa portuguesa, a gente já está na época do Império, mas é porque é tão difícil diferenciar ou distinguir o que é coroa portuguesa, o período da coroa portuguesa, o que é o Império Brasileiro, porque o vínculo é tão forte, né, de ligação, né, que a gente tem essa dificuldade. Mas, de todo modo, é importante isso que você falou, porque a mesma repressão que a coroa portuguesa tinha em relação aos movimentos de independência, lá a Inconfidência, outros mais, né? Ótimo, acho que acharam aí. Se encontraram, perfeito. São vários episódios, na verdade. A mesma repressão foi também efetivada durante o Império de Dom Pedro, certo? Então, queria só destacar aqui esses movimentos iniciais e algo que, inclusive, a gente está no mês de comemoração, né, da criação dos cursos jurídicos no país, que é justamente
conhecido como o Dia do Estudante, o dia da a criação dos cursos jurídicos, não tem outras... Não, professor? Do advogado, exato, do advogado, perfeito. E a criação, esse ato normativo que criou os cursos jurídicos no país, né, ele se deveu a essa preocupação de criação de instituições fortes. Como? Você tinha, com a independência do Brasil, vários cargos, naquela época já havia muitos cargos a ocupar, né, dentro da burocracia estatal, imperial, a gente tinha vários cargos a ocupar. Aí você ia ocupar com quem? Um semi-analfabeto que estava ali, nativo, ou com alguém que tivesse um conhecimento maior, preparo maior, mas que tivesse sido formado na faculdade de Coimbra, né, nas universidades portuguesas. Eu precisava ter uma formação humana, né, de gestão de pessoas aqui também, para eu tentar ao máximo me desvincular desse interesse muito forte da metrópole de tentar reaver o Brasil, né, de tentar buscar o Brasil de volta, certo? Então, a partir dessa preocupação, a gente teve a criação dos cursos jurídicos no país, em princípio, a Faculdade de Direito lá de Olinda, né, e a Faculdade de São Paulo. Vejam que, vocês observam bem aqui, a gente tem o Mosteiro de São Bento, que é lá em Olinda, onde se instalou a primeira turma de Direito da Faculdade de Olinda. Então, a Faculdade de Recife, né, que é FDR, né, que é a tradicional Faculdade de Recife, aqui a gente tem uma foto antiga aqui ao centro do prédio que hoje existe, que é um prédio maravilhoso, né, com essa arquitetura aí, estilo francês e que muito bem conservado, inclusive, imponente, um palácio imponente lá no centro de Recife, no Recife Antigo. Não foi o local da instalação da primeira faculdade de Direito, não, lá em Pernambuco, pessoal. Mas nesse mosteiro aqui, nesse prédio hoje que também existe, no Mosteiro de São Bento, lá em Olinda, certo? Por isso que se diz a Faculdade de Olinda e não a Faculdade de Recife. Depois é que essa faculdade vai se instalar nesse prédio que até hoje também está lá no direito, no Recife Antigo. E, obviamente, disputam aí a primazia, a Faculdade de Direito de Olinda e a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que tem esse nome porque foi instalado também num convento, também num ambiente religioso, né, no convento de São Francisco, lá em São Paulo, e por isso se chama Largo de São Francisco, e depois teve o seu prédio adaptado, né, para acolher a tradicional faculdade de São Paulo, né, da USP. E a grande preocupação em fazer com que esses cursos jurídicos produzissem bacharéis aqui no país é justamente diminuir a influência da Faculdade de Coimbra, né, e, portanto, os interesses portugueses dentro dos operadores do direito, certo? Não apenas os magistrados, mas todos os advogados ou promotores públicos na época, né, que assumissem cargos de destaque no âmbito do Estado brasileiro, certo? Bom, ainda com esse objetivo, a gente vê uma definição já na Constituição de 1824, né, de que o Estado ele se livrasse das dominações filipinas. Então, não se concebia que um Estado dito independente ainda tomasse de empréstimo normas ditadas, né, por um rei de Portugal do século XVII, certo? Então, vejam que era absolutamente incompatível com esse ar de independência que se queria emprestar ao Brasil. E aí, o artigo 179, inciso 18 da Constituição de 1824, vai determinar
organizar-se-á quanto antes um código civil, um código criminal também, fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. Então, assim, vamos fazer os nossos códigos para nos vermos livres da influência das nações filipinas. E aí o grupo daqui a pouco vai apresentar, vai esclarecer melhor se esse intento foi ou não conseguido, pelo menos em relação ao Código Civil, certo? Bom, outra questão importantíssima para a gente observar, pessoal. A gente já mencionou aqui que a escravidão terminou acompanhando quase todo o período imperial, em sua inteireza, né? Somente no finalzinho lá, porque ele também já não se sustentava, era um destaque negativo em todo o Ocidente, o Brasil, porque foi o último país a ter uma biblioteca, a ter uma universidade, foi o último país ocidental a extinguir, a abolir a escravidão da maneira como era admitida, né, no século até o século XIX. Então, assim, a gente convivia muito naturalmente com a escravidão e com essa construção de hierarquia entre seres humanos. E era muito curioso, porque vejo que a independência do Brasil e muitos dos ideais que terminavam por contaminar não apenas os inconfidentes, mas aqueles que tinham interesse, inclusive, em fundar um Estado diferente aqui no país, e os primeiros constituintes, eles, de alguma forma, foram contaminados, foram influenciados por esse liberalismo, né? Mas o liberalismo ele não se coadunava com a escravidão. O que é que o liberalismo apregoava? Bom, vamos formar grandes mercados consumidores, porque com um grande mercado consumidor eu vou poder escoar uma produção também pujante, né? Mas o escravo não tinha como consumir, via de regra, porque não tinha renda. Então, como é que eu vou compatibilizar um modelo econômico liberal com a escravidão? Não tem como. Isso só se mostrou possível porque, diferentemente, né, vocês se lembram que Pombal ele conseguiu utilizar as correntes liberais, né, do iluminismo para fortalecer o poder real. Aqui não se conseguiu isso. E terminou redundando numa constituição outorgada, que a gente vai ver logo mais. Então, o que é que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal? Que a perseguição aos escravos negros, né, ela aconteceu nas mais diversas ordens, certo? Mas foi proibido o tráfico de escravos negros da África. Beleza, o seu preço só aumentou. A sua rentabilidade só fez aumentar, porque como era proibido, as pessoas corriam, né, os comerciantes corriam um risco maior, caso fosse pegos. É a mesma coisa que acontece, a mesma lógica da droga ilícita, né? A droga ilícita, quanto mais perseguida, quanto mais difícil, maior o seu valor, né? Maior o seu preço no mercado, né? Por isso que disse que muitas vezes a guerra às drogas é uma guerra tendente à derrota, porque as pessoas não vão parar de usar drogas, o Estado não vai conseguir vencer essa batalha e o custo dessa persecução é muito maior do que uma política pública, por exemplo, de orientação para se evitar esse caminho, certo? Ou de tratamento, por exemplo. Mas voltando aqui à questão dos negros, existem vários caminhos que nos mostram que os efeitos que foram gerados durante esse período da escravidão até hoje são sentidos. Veja só. A Lei 1331-A de 1854, estou falando aqui já na metade do século XIX, né, excluía os negros do ensino primário e secundário.
Então, veja só o que diz o artigo 69. Não serão admitidos à matrícula nem poderão frequentar as escolas. Parágrafo 1º. Os meninos que padecerem moléstias contagiosas. Então, assim, aqui todo mundo, né, quem tem filho pequeno ou irmão pequeno, vai saber. Quando entra na escola é uma semana sim, uma semana não. Ninguém estaria habilitado. Mas, enfim, naquela época, até essa ideia de moléstias contagiosas era tendenciosa, né? E os que não tiverem sido vacinados, olha aqui a vacina sendo exigida, né, no ordenamento jurídico brasileiro. E parágrafo 3º, os escravos. Os escravos eram impedidos de cursar, de frequentar a escola. Como é que se podia esperar que eles pudessem desenvolver ofícios, que eles pudessem ter galgar postos, posições dentro de uma sociedade que já era marcada pelo preconceito, né? Então, assim, vejam que já começa o primeiro obstáculo pela educação. Aí a gente vê, não, mas teve leis muito legais, assim, aqui a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, que coisa boa. Por exemplo, a lei do sexagenário. O escravo que completasse 60 anos conseguiria a alforria. Que fantástico. Qual era a expectativa de vida do escravo? Dificilmente passava dos 40 anos. Então, assim, a lei do sexagenário é uma piada, né? Porque hoje no país, hoje no Brasil, 2021, a gente vê expectativas de vidas diversas numa mesma cidade. Se a gente for para São Paulo, por exemplo, a gente tem diferença de expectativa de vida. Imagine um país continental, como era naquela época, né? Em relação aos escravos, que tinham que enfrentar não apenas uma viagem terrível da África para cá, então aí já morriam um bocado. Os que chegavam aqui, muitas vezes, chegavam doentes, e os saudáveis eram submetidos a uma carga tão desumana que, fatalmente, a sua saúde perdurava por pouco tempo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Lei do ventre livre, que coisa iluminada. Olha o que é que dizia a lei do ventre livre. Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império, desde a data desta lei, 1871, pessoal. A gente está arrumando para o finalzinho do século XIX. Serão considerados de condição livre. Parabéns. Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Olha, o menino vai nascer, é livre, beleza. Que coisa boa. Mas até os 8 anos, ele fica sob os cuidados dos senhores de suas mães. Em outras palavras, ele vai continuar sendo escravo até os 8 anos. Ele vai continuar sob a responsabilidade e a observação dos senhores de escravo. Bom, mas em 8 anos ele se livra, né? Vamos lá. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção. Opção A, receber do Estado a indenização de 600 mil réis. Opção B, utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Então, essa semi-escravidão que era devida até os 8 anos, se perdurava até os 21 anos, pessoal. Ou seja, durante toda a idade ativa, né, de maior vitalidade das pessoas escravas. Aí eu pergunto a vocês, diante de tudo isso, e diante da circunstância como se deu a própria abolição da escravidão, não sei se vocês já viram a Lei Áurea, né? A lei assinada pela princesa Isabel, ela tem 2 artigos. Uma se refere à abolição da escravidão, outra revogam-se as disposições do contrário. Imagine você escravo, né? Você conseguiu a sua alforria, que maravilha, que beleza. Para onde você vai? Você tem terra? Não tem terra. Alguns ainda tinham amealhado, né? Algum dinheiro, puderam comprar alguma coisa, né?
espaço, mas obviamente nada de destaque, uma coisa afastada da cidade. Mas, ou você, acho que alguém levantou a mão, pois não, Ciro? Tem um detalhe também, professor, que tem a lei Eusébio de Queiroz, né, que proíbe o tráfico, não é isso? Isso. Que foi instituída dia 4 de setembro de 1850, tá vendo aqui? Só que dia 18 de setembro, ou seja, 14 dias depois de 1850, foi instaurada a lei de terras, ou seja, que dizia que quem está na terra é seu proprietário, e a terra que não está ninguém é do Estado, e para você comprar você tem que ter dinheiro, ou seja, é isso. Vamos falar sobre ela, exatamente, mas muito bem observado, Ciro. Existe um documentário no Netflix que é uma série de documentários sobre vários temas, inclusive um deles acho que é sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, né? E aí mostra o seguinte, os Estados Unidos tiveram uma guerra civil, né? Por causa da questão da escravidão, não é verdade? Porque os Estados do Sul, eles dependiam muito da força da mão de obra escrava, e os Estados do Norte estavam preocupados com o quê? Com a formação do mercado consumidor, né? Não o mercado de trabalho, mas o mercado de consumo. E aí os Estados do Norte terminaram vencendo, Lincoln vencedor, conseguiu a abolição da escravidão naquele país. E qual foi a promessa de Lincoln? Olha, ele teve uma reunião com representantes dos ex-escravos, e o que é que os ex-escravos queriam? Eles queriam indenização do Estado? Não. Eles queriam um pedaço de terra. E Lincoln disse, acho justo. Por tudo que vocês já trabalharam, por tudo que vocês... E assim, até a própria questão social, eu acho justo fazer esse tipo de concessão. E já estava tudo preparado para o reconhecimento de terra para os ex-escravos. Mas aí aconteceu. Lincoln foi assassinado. E o presidente que o sucedeu não efetivou essa promessa. Por isso que até hoje nos Estados Unidos é muito forte a questão racial, também vinculada a essa falta de propriedade, né? Se vocês olharem os liberais, né, ou mesmo aqueles antecessores, né, os filósofos iluministas, que, por exemplo, tentavam justificar a propriedade. Na propriedade é uma coisa que vem do seu, você se empenhou. Se você não se empenhou, é porque seus antepassados se empenharam, né? Os escravos, os ex-escravos, não tinham esses antepassados que não tivessem se empenhado, não, mas eles não tinham terra, não, né? Então, destituir da terra os escravos era a mesma coisa que você condená-los à eterna escravidão, certo? Então, diante desse quadro, pessoal, a pergunta que se faz é: por que mesmo é que se fala em necessidade de cota hoje? Né? Muita gente diz, esse negócio de cota é muito errado, tem que valer a meritocracia, né? Esse negócio Por que os negros fazem questão de manter essa discriminação? Né? Porque a gente não fala mais desse negócio de discriminação do negro. Isso é coisa do passado, isso não existe mais. E, assim, a gente já tem aí, olha, várias pessoas que representam os negros no Congresso, né? Eu vejo negros também do Poder Judiciário, a gente já teve até um ministro supremo dele, né? E por que essa luta toda por esse negócio de cota? Meu Deus. Porque, pessoal, aquilo que foi tirado dessas pessoas não foi reposto. Então, a cota, ela serve a um resgate histórico, a uma expiação de todo o povo brasileiro pelo que determinou a essas pessoas, aos seus descendentes também, porque se você é descendente de alguém que é destituído de terra e teve que experimentar um regime de escravidão ou sem escravidão durante toda a vida, esse regime é legado aos seus descendentes, certo? Então, por causa de todas essas circunstâncias, eu vejo particularmente razão para a gente ainda falar sobre cota. É claro que as políticas afirmativas, elas
Obviamente, elas não podem durar para sempre, elas têm um tempo até para preparar a população. Mas eu, com muita alegria, vejo já um efeito positivo dessas políticas afirmativas aqui na universidade, né? Assim, eu sou negro, vamos dizer assim, aqui tem uma passabilidade maior, né? Então eu tenho uma tez mais clara, né? Eu tenho o cabelo grosso, né? Alguns traços mais próprio da nossa miscigenação mesmo. Mas negro, daquele que a gente diz, negro mesmo, da pele bem escura, eu tinha um colega na minha turma que era africano, que ele estava fazendo um intercâmbio, que ele era de Cabo Verde, e ele é de Cabo Verde, né? Hoje a gente vê uma profusão, uma diversidade muito maior. E isso é o que faz o encantamento da universidade, né? Do universo que a gente tem que ver. É muito chocante a gente ver muitas vezes, até você já deve ter visto circular turma de medicina, né? Os médicos recém-formados em tal faculdade, fechados com determinado candidato, aí vê, é um retrato todos brancos, né? Ou então, assim, até circulou um dia desses, os investidores da XP Investimentos, todos brancos. Aí você vê uma reunião com os garis no Rio de Janeiro, todos negros. Tem alguma coisa estranha, não é? Se você naturaliza esse afastamento, é porque talvez você não esteja enxergando o mal que foi imposto a essas pessoas, né, que a gente vê aqui nesses retratos e fotos, acorrentados, chicoteados, agredidos e surrupiados da própria dignidade, certo? Deixa eu ver. Pois não, César. Enfim, professor, primeiramente só reforçar essa questão das políticas afirmativas na universidade, né? Assim, eu entrei pela primeira vez no FRN em 2010. Já existia uma política afirmativa não tão intensa quanto existe hoje. Mas para quem já teve a oportunidade de circular nos corredores e ver as placas de formaturas dos cursos mais antigos, as fotos são apenas pessoas brancas. É verdade. Com raras exceções, especialmente nos cursos mais concorridos. E aí, só para reforçar também, que eu recomendei um podcast aqui no chat. Sim. Eu queria reforçar, assim, para o pessoal da turma mesmo, que é com Lilia Schwarm, que ela é entrevistada pelo podcast da Folha, e ela faz uma desconstrução dessa imagem de que a escravidão... Rapaz, excelente. De que a escravidão foi branda aqui no Brasil, não foi violenta. Ainda tem isso também. Enfim, ela desconstrói isso para mostrar, tipo, que foi uma coisa realmente muito intensa. Porque às vezes costumam dizer, não foi... o problema do racismo aqui não é tão forte quanto nos Estados Unidos, por exemplo. E ela desconstrói muito bem isso com dados, sabe? É muito interessante mesmo. Excelente, muito boa indicação, César. Inclusive, ela tem esse livro que eu mencionei para vocês, né? Nem preto nem branco, muito pelo contrário. É uma crítica a essa ideia de que a abolição aqui, de que a escravidão aqui foi branda. Mas o Brasil tem toda, né? Tem essa questão de integração, a gente não vê barreiras. Vamos esperar quando chegar a República. Eu vou falar com vocês sobre isso na próxima aula, para a gente ter uma ideia de como é que foram as primeiras leis penais da República, né? Se foram realmente inclusivas. Pois não, Thalissa, depois fala. Não, e aquele negócio, né? Se a gente observar nossos presídios, só tem pessoas negras, sabe? E quando a gente olha as estatísticas que dizem que as pessoas brancas cometem mais crimes, é o que eu digo, a conta nunca fecha, sabe? Porque sempre tem pessoas negras presas, majoritariamente presas, né? E marginalizadas. E é sempre o preto é bandido. É sempre assim. Não existe um cara tá andando na rua. Não, mas é porque eu acho que ele é bandido. Tá entendendo? Sempre tem essa ideia, as pessoas colocaram, né?
na cabeça isso, e quando você vai dizer, não, cara, não, a gente não pode pensar assim, não, mas é porque vem uma justificativa que não existe, sabe? Você é racista, eu vejo muito. cara. Eu vejo muito e assim, não estou nem culpando a atitude policial, não. Mas é que eu vejo, por exemplo, foi pego em atitude suspeita. Que é atitude suspeita? Você é negro e tá 2 numa moto, meu amigo, é atitude suspeita. Então não tem o que fazer. É assim, pronto, já aconteceu com meu namorado. Meu namorado, ele é negro e ele joga vôlei e tal. E ele foi para um campeonato jogar vôlei e tava todo mundo muito feliz, animado, brincando. E só tinha ele e outro rapaz, que era amigo dele, negros, né? Aí todo mundo entrou brincando, fazendo barulho. Aí tinha um policial lá, ele, ei, vocês aí, tipo, bem alto. Aí meu namorado virou e, tipo assim, oxi, o que foi? Vocês estão fazendo muita bagunça. Aí ele fez, a gente tá fazendo muita bagunça, mas tá todo mundo aqui gritando, tá todo mundo falando. Aí nós dois estamos fazendo bagunça, não entendi. Aí ele, porque não sei o que ele fez, olha, se o problema é a cor, né, não se preocupe, porque a gente não tá fazendo bagunça, a gente tá com a galera aqui, tá todo mundo falando. Eu acho que o problema é com a gente. Aí ele, não sei o que, essa galera... E se saiu, porque, tipo, meu namorado não deixou por baixo, sabe? Aí ele saiu com o menino ficou também meio assim. E, tipo, tava todo mundo, mas só porque a galera, a maioria era branca, ele foi falar especificamente pros dois, sabe? Não, tem vários relatos de alunos aqui que dizem, olha, professor, quando estou dirigindo o meu carro, a minha moto, sempre sou parado, né? Então, assim, é como se pela minha cor, eu já acendesse o alerta ali do baculejo, né? Pois não, Fábio? Fábio e Laura. Professor, boa noite. Minha internet está com um pouco de instabilidade. Eu não sei se eu consegui pegar um pouco do meio da discussão, mas eu lembrei exatamente de algumas leis, né, que acabaram criando os entraves, né? A gente só vai ter, de fato, a proibição, né? A proibição, entre aspas, do tráfico negreiro no Brasil apenas mais de 300 anos depois, né? Pois em 1800. E aí, no mesmo período, há a proibição, né, dos negros que estão escravizados de comprar terras. Isso, então, foi dito daí aqui. Ciro falou. Como cortou, eu não percebi. Mas é impressionante, não é coincidência, né? Não é coincidência. Daí a gente pode pensar, por exemplo, como o senhor falou, a questão da integração, né? A obra do Florestan Fernandes, quando ele fala da integração do negro na sociedade de classe. Então, daí a gente já pode analisar todo o panorama de desigualdade e marginalização, né, que está construído, que está inserido dentro dessa dinâmica. E como sugestão também, né, todas essas obras aí da sociologia brasileira, como o Florestan Fernandes, né, com a integração do negro na sociedade de classe, o Darcy Ribeiro com o povo brasileiro, sim, e o Gilberto Freire também, são, acho que, sugestões aí para esse momento. Perfeito, Fábio, excelente. Pois não, Laura? Oi, professor. Sim, e essa questão de atitude suspeita realmente é um saco. E o encarceramento em massa também, né? É mais do que um saco, é uma violência. Mas aí também tem uma coisa, né? A população preta, ela está numa situação de vulnerabilidade muito maior do que a população branca. Então, por exemplo, aquele mesmo desejo, eu não estou dando culpa necessariamente do capitalismo, mas assim, aquele mesmo desejo que a indústria ela provoca em mim, que posso comprar, sei lá, um tênis ou um celular, ela vai causar em todas as esferas sociais. A diferença é que eu posso ter um recurso e aquela outra pessoa pode não ter, entendeu? E aí a criminalidade aumenta. E quem está lá na situação de vulnerabilidade, quem está lá à margem da sociedade, nas favelas, né? Então, aí tem realmente isso, mas realmente essa questão de atitude suspeita é terrível. Outra coisa, né? Tem um episódio de Grey's Anatomy que quem assistiu vai entender, que chega uma criança que esqueceu a chave de casa e ela foi pela casa do vizinho, pulou a cerca e entrou, e aí o policial atirou, e a criança acabou morrendo. E era a casa dela, entende? E aí o policial nem considerou, porque, primeiro, uma criança preta pulando a cerca. Então,
foi muito sério. Eles não imaginavam que uma família negra pudesse habitar naquele lugar. Os espaços também são muito fechados. Por mais que se alguém não tivesse visto a foto de Morton, por exemplo, ele não imaginar que o professor universitário seria um professor preto, entendeu? E não está no nosso imaginário, porque esses lugares não foram pensados para pessoas pretas. Pois é, até a questão do pardo, né? A pessoa fica sem saber onde é que se insere, né, dentro desse colorismo, porque eu fui entrevistado no censo de 2010, no censo de 2010. Aí estava lá, chegou o cara do IBGE, aí está, qual a sua renda, não sei o que lá, tem filho, blá, blá. Aí a cor branca, né, disse, não, é pardo. Eu disse, não, é branco. Eu disse, não, eu me considero pardo, bota aí pardo. Eu disse, não, vou botar branco aqui. Meu amigo, assim, não precisa nem fazer entrevista, né? Exato. Veja que é como se fosse, não, mas você tem a pele clara, não tem... E às vezes a pessoa diz assim, não, fulano tal não é negro, não, ele é moreno. Assim, Moreninho. como se for, cuidado, não fale negro, porque é como se fosse uma ofensa, né? Mas ele é uma é ferramenta da moreno. juventude, né? Que Pois é. para se agregar um movimento. Porque a partir do momento que eu começo a dizer que existem pardos e eu aceito melhor essas pessoas, aí as pessoas com a pele mais escura, elas vão ficar excluídas de novo, e aí eu divido o movimento, porque eu fragmento. Exato, exatamente. Entendeu? Eu tenho uma pele clara, e sei que sou clara demais para ser negra, e sou escura demais para ser branca. Pois é. Excelente, Laura, é isso mesmo. Pois não, Nátia? E só uns dados, assim, que comprovam isso que Laura falou, é que quando você vai olhar a caracterização de quem é que está nos presídios, além de ser principalmente favelados, negros, são pessoas que cometeram crimes assim, de roubo, de furto, crimes de pegar uma propriedade, não são crimes, assim, aqueles crimes passionais, homicídio, essas coisas. Então, isso deixa mais caracterizado ainda esse negócio do capitalismo que ela trouxe. E droga Exato. também. E droga, isso também. Exatamente. Né? A gente não quer aqui também tentar assim, pela sua condição, eles são vítimas da sociedade e só roubaram por causa disso. Não, eu sei que eles cometeram desvios, mas a própria constatação do... Eu já peguei caso, pessoal, eu não estou brincando, não. O cara disse assim, não, eu recebi o auxílio emergencial e aí eu investi em cocaína. Porque eu comprava por R$600 e vendia por 6 mil. Assim, o que é que falta a ele? Investir em coisas legais, né? Mas é porque daqui que a pessoa tem a possibilidade de fazer um investimento num banco e tal, abrir uma conta, blá, 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 né? Assim, não foi nesse caso que foi para ele, foi um péssimo investimento, porque além de ele perder o que ele investiu, ele ainda ficou preso, né? Porque a pena mínima é alta. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, é até assim, são diminuídas as oportunidades para essas pessoas. Hoje foi lançada a possibilidade de, como se fossem uns títulos agrários do MST, né, que para você resgatar em 5 anos, né, com a taxa de 5,5% ao ano de rendimento, uma taxa, assim, não é tão baixa nem é tão alta, né? Mas é interessante a gente perceber até o MST, né, que tem, assim, ideologicamente um confronto com o próprio capitalismo, ele está se utilizando de uma ferramenta capitalista. E, assim, a gente fica sem saber ao certo se isso é bom ou ruim, né? Como é que é esse relacionamento. Mas, enfim, pessoal, é muita coisa para a gente discutir dentro da escravidão. E eu fico feliz que, pelo menos, exista a abertura para a gente pensar. Eu não estou aqui querendo incutir em vocês o pensamento do coitadismo dos negros, de que eles foram aleijados de toda uma inserção efetiva,
e por isso eles eles devem se contentar com essas cotas. Não. A gente tem que... Eu queria mostrar para vocês um problema real que houve e que muitos dos problemas reais que existem hoje são decorrentes dessa origem sombria na nossa história. E a gente só consegue expiação para esses desvios se a gente tiver política eficiente e verdadeiramente reparadora. Vejam o efeito no país da inexistência de uma justiça de transição, né? De uma justiça que tenha punido desvios cometidos por ditadores. A gente não fez a justiça de transição e aconteceu, e tem acontecido esse eterno flerte com períodos ditatoriais, né, de saudosismo. Naquela época era bom. Isso a gente não imagina acontecer, por exemplo, em países que vivenciaram ditaduras militares também na América do Sul, certo? Porque fizeram a justiça de transição. Bom, o que a gente vai, antes de passar a palavra, acho que é Ciro, né, que vai apresentar. Vou deixar aqui, Ciro, para o finalzinho, vou apresentar aqui, continuar aqui a nossa discussão. Agora para a Constituição de 1824. A Constituição de 1824, vamos lá. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, né? Não estou falando com você. Impressionante como ela me espiona, rapaz. Essa mulher do Google. Dom Pedro declarou a independência do Brasil e o Brasil, como um novo Estado, precisava de quê? De uma nova Constituição, né? Então, é uma condição fundamental, principalmente a partir da iniciativa dos Estados Unidos, né, que tiveram já a Constituição lá no finalzinho do século anterior, do século XVIII, fazer com que haja um documento formal que defina os contornos desse novo Estado, que defina a relação de poderes, a forma de organização política, certo? E Dom Pedro teve a iniciativa de convocar uma constituinte, né, um trabalho constituinte. Só que o que se percebeu? Dom Pedro disse, rapaz, não vai dar certo esse negócio não. Tem muita gente dentro desses constituintes aí influenciados pelo liberalismo, nessa ideia, né, de que laissez-faire, laissez-passer, o Estado é o mínimo e tal. Até a própria ideia da monarquia, uma monarquia parlamentarista em que, na verdade, quem exerce o poder efetivamente não é o imperador, mas o primeiro-ministro. Aí esse negócio não vai dar certo, não. Aí Dom Pedro I fez o quê? Outorgou a Constituição. Ou seja, ele não promulgou a Constituição. Não foi uma Constituição pensada a partir de debates constituintes. Foi a Constituição que ele fez, né? A mando dele foi elaborada, tá certo? Não houve, portanto, o crivo da vontade parlamentar. E isso para proteger os seus próprios interesses. Em vez de ter um primeiro-ministro forte, ele tinha um monarca forte. Então, ele estava aí atrasado alguns séculos, né? Ainda orientado pela ideia do absolutismo monárquico da idade passada. Então, o que a gente viu se concretizar nessa Constituição? Um centralismo político, né? Porque, diferentemente da Federação Norte-Americana, em que os estados eram fortes, Dom Pedro tinha medo de que dar força aos estados terminasse por fazer com que esses estados quisessem se separar. Aí ele se lembrou. Ele depois viu essa tentativa muito clara, né, com a balaiada, com a sabinada, né, com a cabanagem, como a gente viu, que aconteceu no período regencial. E sempre que há uma mudança, existe esse temor em relação ao retrocesso, né, e a gente vai ver isso em relação, quando a gente for tratar dos códigos criminais.
Vejam como é que se expressava o chamado poder moderador, porque existia o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo e o chamado poder moderador. Olha o que é que dizia o artigo 99 da Constituição. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ou seja, é a encarnação do rei Sol, né? Do l'état semois, da irresponsabilidade do monarca pelos seus atos, certo? Então, a questão de responsabilidade civil não existia. Ele é inviolável, ele é sagrado. Tudo que ele faz é tido como correto. Então, é um poder que paira sobre os outros poderes, demonstrando bem esse centralismo político, certo? O que mais que definiu a Constituição de 1824, pessoal? O chamado voto censitário. Aí tem essas moedas belíssimas, né, de ouro, lá, essa aqui, ainda é Petros I, vocês veem aí, né? Acho que é uma moeda de 1830, uma moeda de ouro, e é desses réis aí que a gente via a definição da possibilidade de votar e ser votado. Veja o que dizia a Constituição. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio e empregos. Então, quem não tivesse uma renda anual líquida de 100 mil réis, não podia votar. Voto censitário, voto a partir de quem tinha renda, né? Podem ser eleitores e votar na eleição dos deputados, senadores lá, todos os que podem votar na Assembleia Paroquial, esses de 100 mil réis. Mas, para ser eleitor nessa eleição, deputado, senador e tal, não são mais necessários 100 mil, mas 200 mil réis, certo? E para ser nomeado deputado, você tem que ter 400 mil réis de renda líquida. Então, veja, quase metade de um conto de réis. Você, portanto, só podia exercer funções legislativas de destaque se tivesse dinheiro, né? Então, obviamente, imaginem os interesses que eram defendidos pelas assembleias legislativas, né? pelos parlamentos. Obviamente, pessoas alinhadas a quem ainda tinha bens, não é verdade? E outra característica que a gente vai ver na Constituição de 24 é justamente o catolicismo como religião oficial. Veja o que é que diz o artigo 5, o artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior do templo. Então, olha, a gente vai respeitar a pluralidade religiosa, mas você não venha fazer isso em público, não. Você não venha colocar uma faixa assim, aqui tem o terreiro de Maria Doninha, né? Então, não tem esse negócio, não. Você pode, dentro do culto doméstico, escondidinho, sem fazer barulho, você pode fazer seus cultos lá escondidos, certo? Vejam como até a religião, as de matriz africanas, né? As religiões de matriz africanas eram perseguidas, e isso no âmbito da própria Constituição. Aí o artigo 179, né, que vai tratar dos direitos fundamentais, vai dizer, não, olha, ninguém pode ser perseguido por motivo de religião. Vamos deixar isso de lado, a gente precisa se irmanar, se abraçar. Mas eu não vou ser perseguido desde que eu respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. Aí é que está a pegadinha, né? Então, quando eu vejo um ato religioso que sacrifica animais, que tem umas danças hipnotizantes, né? De você extrapolar, extravasar aquele sentimento. E você ficar girando. Ou então que desrespeite a religião do Estado, com algumas críticas, como as de matriz evangélica. Aí você também fica limitada à sua liberdade religiosa. Então, no fundo, pessoal, o que a gente observava era, de fato,
uma vinculação muito forte, até pela própria tradição da coroa portuguesa, né, de onde vieram os imperadores, com a Igreja Católica. Aqui tem uma caricatura da época, dizia assim: Sua Majestade aproveitou a ocasião para, não desfazendo do macarone do Papa, né, e aqui no macarone tem a palavra sílabos, né, que são as ordens papais, fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. Então, a feijoada está representada aqui, vocês vão ver, Constituição do Brasil, né? Então, Dom Pedro II aí, ele comia dos sílabos papal, mas dizia, vamos botar um pouquinho aqui, misturar com a feijoada brasileira e botar dentro da Constituição esse respeito, certo? Era exatamente assim. Bom, a gente está já no finalzinho, pessoal, então vou dar a palavra, mesmo não tendo falado ainda falta a gente falar um pouco sobre até chegar na questão de Teixeira de Freitas, mas aí eu já passo a palavra para Ciro fazer a apresentação do grupo a esse respeito. Pois não, Ciro, 15 minutos. Opa! Sofia. Eu vou apresentar. Coloca aí, Sofia, por favor. Deixa eu soltar meu fone. Tá liberado aí, professor, para ela? Pode. Bom, vamos lá. Esses são os participantes, eu, Sofia, Manuel, André, João, Priscila. A gente vai falar da consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas. Bom, pode passar o primeiro. Bom, quem foi Teixeira de Freitas? Augusto Teixeira de Freitas, ele foi um jurisconsulto, né, baiano, que se formou na Universidade de Olinda. E ele foi responsável pela consolidação das leis civis brasileiras e também do esboço do Código Civil Brasileiro. As consolidações foi feita em 1858 e o esboço foi feito entre 1859 e 1865. Segundo Clovis Bevilacqua, que foi justamente um dos juristas que participou da formação do Código Civil de 1916, ele falou que a obra de Teixeira de Freitas é um edifício de grandes proporções de extraordinária solidez. Vamos passar. Bom, contexto histórico. O professor já falou um pouco das ideias iluministas, liberal. Na época, tinha muita influência por causa da Revolução Francesa, em 1789, e da Revolução Americana, em 1776. Teve também a questão da vinda da família real para o Brasil, que, enfim, chegou o Banco do Brasil, imprensa real, Teatro Nacional, biblioteca pública, então toda a abertura dos portos, né, toda aquela questão da modernidade chegando. Então você tinha todo uma inércia de vamos para frente, né? E na época a vida jurídica no Brasil era influenciada muito por uma questão do bartolismo, que era influência portuguesa, que era o quê? Era como se o pessoal visse o direito como um objeto universal, assim, comum de todos os países. O pessoal sentia vontade de pegar uma lei aqui da França, Código Napoleão, e vou aplicar aqui ao Brasil. E também aquilo que o professor falou da união entre liberalismo e também escravidão. Era uma visão eclética. Ou seja, eles entendiam que o homem eram todos iguais, mas não ao ponto de questionar a escravidão. Aí já seria até demais. E aí você, inclusive, teve o boicote das elites, a codificação das leis civis, as elites mais antigas, no caso, né? Latifúndio e tudo mais. O câncer do Brasil. Inclusive negando a codificação, porque eles não queriam que o povo tivesse nenhuma formação de uma comunidade política coesa, por menor que seja. Então eles boicotaram. A legislação do Brasil era extremamente caótica, gerava pouca segurança jurídica, como o professor falou, tinha ordenações filipinas,
tinha leis avulsas, como extravagantes, direito romano, direito comparado, enfim, importava normas de nações civilizadas europeias. Então era um balaio de gato medonho. E aí nessa seara, né, como diz, o Dom Pedro II, ele contratou o Teixeira de Freitas, que era um jurista competente, porque para lidar com o Código do Brasil tinha que ser muito bem vivido na vida forense, tem que ter muita experiência, não é para qualquer um não. E ele chamou ele, deu um prazo lá de 5 anos, ele terminou em 2 e entregou em 1858, enfim, com 1.373 artigos. Esse foi, digamos, o principal trabalho para um projeto de Código Civil do Brasil. Logo depois teve o esboço, que ele passou mais anos, passou uns 5 anos, mas não chegou a terminar, porque ele teve que sair, não estava concordando com os rumos que aquilo estava levando, mas o que importa é que ele conseguiu estudar todas as influências do mundo, ele fez direitinho lá na consolidação. A consolidação difere do código, vou explicar essa observação, é que a consolidação ela não traz nenhuma, digamos, novidade, inovações. Ela apenas sistematiza com o intuito justamente de criar uma etapa preliminar para codificar. Então, que era justamente o que o Brasil precisava, quebrar um galho com um negócio ali bem bolado, uma consolidação, para depois fazer o código de fato. Tudo bem que só vai fazer o código 60 anos depois, mas, enfim, não daria para saber. Aí pode passar isso. Que a consolidação propõe. Ele acho que pulou o primeiro, não voto. Tem outro não, Sofia? Antes? Não, passa. É isso. Tem dois. Passa mais uma. Vamos. Ixi, apagou. Enfim, volta. Eu vou explicar a estrutura, dividida em duas partes, a parte geral e a parte especial, onde ele aborda. Nota isso aí. A parte geral, que aborda os direitos das pessoas e das coisas, e a parte especial dos direitos pessoais, inclusive as relações de família, as relações civis e os direitos reais da família real, principalmente com relação às sucessões. Basicamente, essa estrutura literalmente está lá no sumário da consolidação. Pode passar? Nessa consolidação você já vê uma questão da defesa do indivíduo, né? A influência das ideias iluministas. Ele entendia que o Estado deveria ser garantidor dessas liberdades mais individuais. Lembrando que não abordava a escravidão, claro, mas vocês já entenderam. Tem influência do direito romano, mas não era ao ponto de trazer mecanicamente as leis romanas para o Brasil. Ele entendia a tradição brasileira, a realidade jurídica brasileira e fez as adaptações necessárias. E também propõe a tese da unificação do direito privado, que era basicamente o seguinte: tinha Código Civil e Código Comercial. Ele entendia que não tinha necessidade dessa dupla legislação, porque era como se ele estivesse legislando duas vezes a mesma coisa, visto que a vida civil já era bastante perpassada pelo aspecto econômico, comercial. Então ele já tinha uma visão bastante moderna para a época, bastante, digamos, até capitalista, digamos assim. Creio que é isso, pode passar. O impacto causado na época. Bom, primeiramente influenciou muito na questão da produção doutrinária, que era muito pouco no Brasil. Você tinha legislações estrangeiras e tudo mais, o pessoal estudava, mas nada muito baseado na realidade brasileira, feito por brasileiros, inclusive, era muito escasso. Então ele influenciou, foi a base para muitas produções doutrinárias no Brasil, e não só no Brasil, mas na América Latina. O Código Civil argentino, por exemplo, tem o cara lá, o Vélez Sarsfield, ele homenageia o Anísio Teixeira, o Augusto Teixeira de Freitas, dizendo que ele foi a pedra base digamos, para ele poder fazer o Código Civil argentino, do que via ser o Código Civil argentino. Mas também se espraiou também influência para Uruguai, Paraguai, Venezuela, Chile, Nicarágua, enfim, o homem era brabo. Tanto que, por exemplo, o Código Civil de 1916, ele se inspira em cerca de 500 artigos do direito português. Desses 500, 400 são decorrentes de estudos liderados pelo Teixeira de Freitas. Então ele foi realmente a base do direito brasileiro e também para o latino-americano. Ele foi pioneiro na crítica ao Código de Napoleão. Tem um artigo, acho que é o Aldi, o nome do cara, mas está Arnaud Aldi, que ele fala, tem um trecho no francês que ele cita que ele foi pioneiro em fazer uma crítica realmente bem fundada ao Código de Napoleão, sem achismos,
e com proposições muito construtivas. Pode passar. A influência dele no ordenamento jurídico atual. Tem como exemplo, né, a consideração de que a arbitragem não necessitava de homologação jurídica, que só veio acontecer, de fato, no direito brasileiro, com a lei número 9.307, de 1996, então ele antecipou mais de um século essa visão. O direito brasileiro, como eu falei, ele foi a base para o argentino, então o Código Civil brasileiro e o argentino, eles são como se fossem irmãos, de certa maneira. E o Mercosul, que veio se consolidar no final do século XX, ele pressupõe uma união econômica, mas uma união jurídica também. Então, isso facilitou muito dar essa base para a criação do Mercosul. A questão da concepção do direito, que prevaleça a boa-fé e também a concepção de um direito que reconheça a função social do contrato. O Código Napoleão francês, por exemplo, não tem essa questão essa visão da concepção social do contrato, além da visão da concepção econômica. Então, você vê já aí também influência, o pensamento já moderno à frente do tempo de nosso queridíssimo Teixeirinha. É isso. Excelente, parabéns, Silvio. Deixa eu só ter uma curiosidade aqui. Alguém já ouviu falar em Vélez Sarsfield? É o time, né, de futebol? Pois é, rapaz. Que coisa, né? Imagina a gente ter um time chamado Miguel Reale, né? Só coisa da Argentina mesmo. Um time de futebol em homenagem a um jurista. É uma coisa excepcional, né? Mas você vê, como o Ciro já sublinhou, Teixeira de Freitas, ele teve grande influência dentro principalmente aqueles estudiosos e os legisladores mesmo no direito privado na América do Sul, mas não teve o devido reconhecimento no nosso país, né? Então a gente tem poucas homenagens à altura do que realmente representou Teixeira de Freitas. E tanto é assim, pessoal, que o seu código, né, o seu projeto, não foi acolhido. Né, mesmo com tantas qualidades, com tantos atributos, né, tanto valor, ele não foi acolhido. E o que foi que aconteceu? A gente terminou tendo a influência, a vigência das ordenações filipinas até a República, até o advento do nosso primeiro Código Civil, lá na segunda década do século XX, é que a gente conseguiu se ver livre da vigência da consolidação, aliás, das ordenações filipinas, né? Então, só mostra como a gente realmente reluta em reconhecer os nossos valores, muitas vezes, certo? Pessoal, a gente já está entrando aqui às 10 horas. Alguém do grupo quer complementar alguma coisa que se falou? Reforçar? Alguma coisa interessante que vocês viram na sua pesquisa? Ou ele já disse tudo? Já disse tudo, né? Na próxima aula, então, pessoal, a gente retoma essa viagem pelo Brasil Imperial. A gente vai falar sobre as grandes codificações que surgiram depois da Constituição. E aí eu tenciono também iniciar o período republicano, certo? Se Deus quiser, vai dar tempo. E aí a gente tem a Constituição de Weimar, que é o grupo que vai apresentar. Eu acho que talvez dê certo para apresentar a próxima aula, se não, fica para outra terça-feira. Mas já se preparem para a próxima terça. Aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Eu deixei um texto falando sobre a condenação de Tiradentes, e vai ser importante para a gente compreender até a própria estrutura do judiciário, como foi montada no Império. E vou deixar um texto também para o iniciozinho da discussão da República, que de um político do início do século XX, né, Oliveira Viana, que fala sobre cidadania, voto, para a gente ver como é diferente a percepção que se tem da própria universalidade do voto. Certo? Alguma dúvida mais, pessoal?
Não, professor, tudo ok. Vocês mais só que... Não, Aí só tava ressaltando... Não, não esperando era só a poesia. a poesiazinha, não. Era só a questão de... as pessoas pretas, elas precisam de oportunidades, né? Sem essa coisa de uma meritocracia em que as pessoas partem de pontos muito distintos. E também a gente tem que treinar nossa cabeça para não esperar que elas sejam impecáveis e infalíveis, porque ninguém é infalível. Então, o que acontece muitas vezes é quando se oportuniza qualquer erro que a pessoa cometa, Exato. entendeu? Aí a pessoa já diz, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cotista, tá É que vendo? não adianta de nada dar direito a esse povo aí. Exatamente. Que desperdiça. Então, temos toda hora que ensinar sobre racismo, as mulheres pretas sobre o racismo, né, e a questão do machismo. Então, é muito difícil essa parte de preto professor toda hora. Porque a internet está aí, o mundo está aí. Né? E tem outra coisa interessante, a representatividade, né? Então, a gente acha que isso não é importante, mas eu me lembro de um até que viralizou a reação de uma menina negra quando viu Maju, né, do Jornal Nacional, apresentando, né, tendo um destaque. Aí disse, poxa, ela é igual a mim. Entendeu? Olha, uma pessoa igual a mim tem condição de estar na televisão apresentando um programa. Isso. Uma pessoa igual a mim tem condição de ser juíza. Uma pessoa igual a mim tem condição de ser presidente da República, né? Ministro Supremo. Então, isso são símbolos, pessoal, que parecem pequenos, parecem irrelevantes, mas fazem toda a diferença. Exatamente. Pode ter certeza. Pois é. E aí a gente sempre espera aquele negro manso que pode explicar tudo. Todo mundo se irrita. Imagina você sofrer preconceito a vida toda, e você ainda quer que a pessoa sorria e abrace e entenda que não é preconceito, mas é que sempre foi assim, cara, é muito difícil. Então, é só para a gente pensar assim, porque, tipo, até eu que tenho a pele mais clara e que sofro preconceito, mas não tanto quanto pessoas de pele mais escura, às vezes me pego fazendo isso, porque é estrutural. É verdade, é só verdade. Isso. Perfeito, exatamente, Laura. Excelente. Valeu como uma poesia o seu recado. Viu? Pessoal, muito obrigado por tudo, viu? Pela participação e até a próxima semana, se Deus quiser.